Hora da Central do Tempo, Leandro Puchalski está aqui, já está ao vivo com a gente aqui no estúdio, e a gente falou agora desse alerta, a gente inclusive começou a edição de hoje mostrando que ali no Vale do Itajaí, mais para o norte, a chuva chegou e chegou pesada, né? Chegou com granizo, né? A gente teve essa condição aí durante as últimas horas, né? A instabilidade, ela bem presente na parte, principalmente do Rio Grande do Sul, mas já algumas nuvens carregadas conseguiram subir aqui para a parte sul, Grande Florianópolis, e chegar até a região ali do Vale. E esse cenário, ele ainda continua com atenção, com preocupação. Então, a gente separou aqui as imagens de satélite aí do período da tarde, para a gente ilustrar um pouco esse cenário. Então, percebam, ó, como tem muitas nuvens predominando nessa parte mais do Rio Grande do Sul, já começa a formar algumas nuvens nos países vizinhos, e aqui, ó, nessa parte mais entre o Vale do Itajaí, a Grande Florianópolis, a região mais do sul do estado, é que essas nuvens acabaram aparecendo também e trazendo esses temporais. Então, muita atenção, porque ao longo desse período da noite, durante a madrugada e as primeiras horas da manhã desta quarta-feira, nós deveremos ter a formação de um centro de baixa pressão que vai dar origem a nuvens muito carregadas e deve trazer o que na meteorologia a gente chama de linha de instabilidade, que são nuvens de temporais que vão se alinhando uma do lado da outra e avançando. E aqui nesse mapa a gente consegue perceber, são essas áreas aqui, ó, em tom de vermelho. Então vejam que aos pouquinhos, durante a noite para a madrugada, começa a avançar em direção à parte mais de Santa Catarina. Elas avançam desde a parte do Rio Grande do Sul durante o início da noite, se formando no estado vizinho, e depois elas subindo em direção. Então elas começam aqui pelo estado gaúcho e aos pouquinhos, durante a madrugada, período da noite, começa a avançar em direção a Santa Catarina. Então dentro desse processo aqui, Tati, a gente deve ter tempo severo, vento muito forte, granizo de novo, chuva forte, muitos raios num primeiro momento dentro do Rio Grande do Sul, mas na madrugada, para o período de amanhã de manhã, algumas áreas de Santa Catarina também. Então, atenção em todas as regiões. Claro que quanto mais próximo do Rio Grande do Sul, maior atenção. Fortes temporais, vento, granizo grande, muitos raios. Quanto mais perto do Paraná vai diminuindo, porque como a gente viu ali, à medida que o sistema avança, ele vai perdendo um pouco de força. Então quem está mais perto do Paraná tem uma chance um pouquinho menor. Isso quer dizer que tudo isso deve acontecer durante essa madrugada. Até amanhã de manhã a gente ainda pode ter chuva aqui no estado. Isso, porque durante a tarde da quarta, essas instabilidades elas vão avançar mais em direção ao Paraná, vão perder um pouquinho de força e vão avançar em direção ao Paraná. Então no decorrer da própria quarta-feira a gente já começa a ter o retorno de um tempo mais seco, da tarde para a noite isso já começa a acontecer. Então, atenção especial para Santa Catarina nessa madrugada, período da manhã da quarta-feira. Puchalski, ontem você mencionou um ciclone que teria no mar, vento forte. Se confirma isso também? Isso, se confirma. Apesar são coisas diferentes, né? Esse vento forte do temporal é aquele vento rápido que pode chegar a 80, 90 km por hora. Atenção em relação a isso. Depois, ao longo da quarta-feira, nós vamos ter a presença de um ciclone sobre a parte do oceano. Isso no decorrer da quarta, tá? Então vejam que nesses pontos mais em vermelho aqui, laranja por vermelho, em Santa Catarina, deve trazer algum vento. Aí durante a tarde, principalmente, algumas rajadas entre 50 e 70 km por hora, por causa do ciclone no oceano, que não é muito forte, mas que acaba trazendo essa condição. Aí aquele vento mais constante, aquelas rajadas mais constantes que acabam acontecendo, não tão forte, mas que deve aparecer à medida que até o tempo vai melhorando ao longo do dia na quarta-feira.